Um clã investigado há anos por se beneficiar de um esquema de rachadinhas operacionalizado por uma pessoa de confiança. Um operador que recolhia e repassava dinheiro, sempre em espécie e em pequenos valores, para escapar dos órgãos de controle. Depois dos anos de serviço prestados pelo ex-assessor Fabrício Queiroz no Rio de Janeiro, investigadores apuram agora os pagamentos do ex-ajudante de ordens Mauro Cid em Brasília. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 15 de maio de 2023. Dia em que o portal UOL publicou uma nova reportagem da série sobre as investigações da Polícia Federal que apuram suspeitas de um esquema de desvio de recursos públicos no Palácio do Planalto durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde sábado, o UOL tem revelado transcrições de mensagens trocadas entre o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens da presidência, e assessoras de Michele Bolsonaro. Essas mensagens apontam para pagamentos em dinheiro de contas pessoais da ex-primeira-dama e de pessoas próximas dela. De acordo com investigadores, existem aí indícios de que o tenente-coronel Mauro Cid usou verba pública do Palácio do Planalto ilegalmente, com saques em espécie e depósitos em dinheiro vivo de forma fracionada, para pessoas não vinculadas à presidência da República. Um esquema parecido com as rachadinhas que são apontadas como modus operandi da família Bolsonaro na política há 30 anos. O começo dessas apurações remonta a setembro de 2021. Foi quando a Polícia Federal abriu um inquérito contra Bolsonaro para apurar o vazamento de uma investigação sigilosa sobre uma tentativa de ataque hacker contra o Tribunal Superior Eleitoral. Documentos dessa investigação foram divulgados indevidamente pelo então presidente nas redes sociais. Ele queria atacar o sistema eletrônico de votação a partir daquele inquérito e, para isso, divulgou um documento oficial sigiloso, mesmo que não houvesse ali qualquer prova contra as urnas eletrônicas. Braço direito de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid virou alvo da Polícia Federal nesse caso. Relator do inquérito no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes mandou quebrar o sigilo das comunicações do ajudante de ordens. Então, os investigadores passaram a ter acesso aos e-mails, aos arquivos de celular e à nuvem de armazenamento do tenente-coronel. A Polícia Federal encontrou mensagens em um grupo de servidores do gabinete do Bolsonaro que chamaram a atenção. Eram comprovantes de depósitos em dinheiro feitos pelo Mauro Cid a Michele Bolsonaro, depósitos totalizando R$ 8.600. Esse valor era dividido em quantias pequenas, em operações feitas entre março e maio de 2021. Diante dessas transações, os investigadores pediram, e Alexandre de Moraes mandou, quebrar o sigilo bancário de Mauro Cid e de outros funcionários do Planalto em setembro de 2022. A Polícia Federal identificou mais depósitos em dinheiro vivo para despesas de Michele e parentes. Numa mensagem para um subordinado, o Mauro Cid manda pagar um boleto de plano de saúde de um irmão da primeira-dama. Em outra, ele diz que o então presidente tinha orientado a fazer pagamentos de despesas pessoais em dinheiro vivo. Isso para, abre aspas, evitar interpretações equivocadas, fecha aspas. Entre esses pagamentos constava a quitação das faturas do cartão de crédito de Rosemary Cordeiro, assessora do senador bolsonarista Roberto Rocha, do PTB do Maranhão. Ela também é amiga da então primeira-dama. Era um cartão usado, na verdade, pela Michele, como mostram mensagens trocadas pelo próprio Mauro Cid, assessora da esposa de Bolsonaro, em 2020. Nessas mensagens, uma assessora diz que Michele estava relutante em abrir mão do cartão de crédito. A então primeira-dama justificava essa resistência dizendo que guardava os comprovantes de todas as compras feitas com ele. E o Mauro Cid responde o seguinte à assessora, abre aspas, é um comprovante de depósito, é comprovante de pagamento. Não é um comprovante dela pagando, nem do presidente pagando, entendeu? É um comprovante que alguém está pagando. Tanto que a gente saca o dinheiro e dá para ela pagar, ou sei lá quem pagar ali.
Então não tem como comprovar que esse dinheiro efetivamente sai da conta do presidente. O Ministério Público, quando pegar isso aí, vai fazer a mesma coisa que fez com o Flávio. Vai dizer que tem uma assessora de um senador aliado do presidente que está dando rachadinha, está dando parte do dinheiro para Michele. Fecha aspas. Um dos servidores que tiveram o sigilo bancário quebrado foi o segundo sargento Luiz Marcos dos Reis, subordinado do tenente-coronel Mauro Cid. Segundo a Polícia Federal, ele fez 12 depósitos em dinheiro para uma tia da Michele Bolsonaro pouco depois de receber cerca de R$25 mil. Esse dinheiro veio de uma empresa chamada Cedro Materiais de Construção, empresa de Goiânia, cidade do Mauro Cid. Essa empresa tem contrato com a Codevasf, estatal envolvida em uma série de suspeitas de desvio no Nordeste. Apesar de ser uma empresa do setor de construção, o contrato da Cedro com a Codevasf é para fornecimento de maquinário agrícola, no valor de R$188 mil. Os investigadores apuram se essa seria uma fonte de recursos públicos para pagar as despesas de parentes da então primeira-dama. A defesa dos Bolsonaro afirma ter a absoluta convicção de que todos os pagamentos do dia a dia da família eram feitos com recursos próprios. Afirma ainda que as transações em dinheiro vivo eram feitas dessa forma para preservar a identidade do ex-presidente e da sua família. O Mauro Cid está preso desde o começo de maio por causa do seu envolvimento no esquema de fraude dos cartões de vacinação contra a Covid. É um esquema que alterou registros do SUS para constar que ele, Cid e sua esposa estavam imunizados. Esquema que depois ele repetiu com Bolsonaro e a sua filha Laura, de 12 anos. A fraude garantiu aos dois cartões de vacinação antes deles viajarem para os Estados Unidos em dezembro. O ajudante de ordens também esteve à frente das negociações empreendidas pelo entorno do ex-presidente para tentar reaver as joias de R$16 milhões, dadas a Bolsonaro pelo regime da Arábia Saudita. Membros de uma comitiva oficial tentaram fazer entrar essas joias no Brasil sem declarar nada à Receita Federal. Mas aí a alfândega apreendeu as pedras preciosas milionárias. Um ajudante de ordens, como o próprio cargo, o nome do próprio cargo sugere, ele cumpre ordens ou ajuda no seu cumprimento. Mas eu também posso adiantar ao senhor em que nenhum desses dois casos houve qualquer intervenção por parte do presidente Bolsonaro. Né? Isso é uma coisa que precisa ser esclarecida desde logo, para que não haja mais confusão ainda sobre esses episódios, para que eles possam passar a ser tratados como que eles realmente são. São pontos, coisas, questões eventuais, né, e distanciadas da rotina da ajudância de ordens. Esse que você ouviu é o Rodrigo Roca, que era advogado do Mauro Cid. A entrevista foi dada à Globo News no dia 4 de maio, um dia depois da prisão do tenente-coronel. Nessa fala, ele tenta isentar o Bolsonaro de qualquer crime que possa ter sido cometido por seu ajudante de ordens. O Roca é advogado do primogênito do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, nos casos das rachadinhas. Na quinta-feira da semana passada, uma semana depois dessa entrevista do Roca, o Mauro Cid trocou de advogado. Familiares seus disseram que o Roca estava mais comprometido com os interesses do Bolsonaro do que com os interesses do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens. Para o lugar do advogado, a família do Mauro Cid contratou Bernardo Fenelon, que é conhecido por negociar delações premiadas. A existência de esquemas de desvios de recursos públicos beneficiando a família Bolsonaro veio à tona em 2018, depois que o patriarca foi eleito presidente da República. Era um esquema de rachadinhas, descoberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa do Estado. Funcionários do gabinete, muitos deles funcionários fantasmas, recebiam seus salários ou os devolviam, em parte ou tudo, a um operador. O hoje senador da República chegou a ser denunciado pelo Ministério Público, mas as provas colhidas contra ele acabaram anuladas pela Justiça. O Flávio não foi o único a entrar no radar dos investigadores. Carlos Bolsonaro, vereador no Rio, também passou a ser investigado e as suspeitas chegaram até o gabinete de Jair quando era deputado federal em Brasília. Alguns fatos sugerem se tratar de um esquema interligado. Funcionários que trabalhavam para o Jair passaram também pelos gabinetes do Flávio e do Carlos. O intenso volume de saques de dinheiro de assessores do trio se assemelha.
A família tem também uma prática cercada de questionamentos. A compra de dezenas de imóveis, 51 deles com uso de dinheiro vivo, como revelou o portal UOL. Existem ainda evidências de compartilhamento entre a família Bolsonaro de uma figura já bastante conhecida do noticiário, Fabrício Queiroz. Segundo o Ministério Público, ele operava a rachadinha como chefe de gabinete do Flávio na Assembleia. Arrecadava o dinheiro e repassava sempre em depósitos fracionados em pequenas quantidades, para escapar de órgãos de fiscalização financeira. Cheques seus foram achados na conta de Michele Bolsonaro, que agora está no centro das suspeitas envolvendo a atuação de outro operador da família, o tenente-coronel Mauro Cid. Ainda há uma série de flancos de investigação sobre os pagamentos em dinheiro vivo de contas pessoais da ex-primeira-dama. Assim como o salário de servidores públicos pode ter ajudado a engordar o patrimônio dos Bolsonaros com as rachadinhas no Rio de Janeiro, o dinheiro da estatal Codevasf pode ter ajudado a pagar a fatura do cartão de crédito e a da mesada aparente de Michele. Todos negam ilegalidade. As investigações vão dizer até onde eles estão falando a verdade. Recep Tayyip Erdogan vai disputar o segundo turno nas eleições presidenciais pela primeira vez desde que ele assumiu o poder há 20 anos na Turquia. O Marcelo Montanini escreveu um texto sobre a frente ampla de oposição ao atual presidente e vai explicar para a gente o cenário do país que foi às urnas no domingo. Marcelo, para começar, por que o Erdogan está há tanto tempo no poder? Recep Tayyip Erdogan está no poder desde 2003, quando se elegeu primeiro-ministro. Ele permaneceu no cargo até 2014, quando se elegeu presidente da Turquia. Em 2017, durante seu primeiro mandato como presidente, conseguiu aprovar um controverso referendo que mudou o sistema de governo turco de parlamentarista para presidencialista, com mandatos de 5 anos e direito a uma reeleição. Em 2018, ele se reelegeu. Embora essa seja sua segunda reeleição como presidente, a Suprema Corte turca não viu problema, pois entendeu que foi a primeira eleição sob o novo regime. Ao longo dos 20 anos sob o governo de Erdogan, o país vem sofrendo um processo de autocratização. O líder turco tem concentrado o poder em si, esvaziando o poder legislativo, neutralizando o poder judiciário, censurando e controlando a imprensa e intimidando opositores com acusações de terrorismo. E por que, mesmo com esse poder todo, o Erdogan enfrenta dificuldades nessa tentativa de reeleição? Há vários motivos. O país vive uma crise econômica com a moeda desvalorizada e uma alta inflação que gira atualmente em torno de 40%. Houve críticas à resposta do governo Erdogan ao terremoto que devastou o país em fevereiro, deixando mais de 46 mil mortos e milhares de desabrigados. E, claro, o autoritarismo. Muitos veem essa eleição como uma divisão entre duas visões de mundo: a autocracia, representada por Erdogan, e a democracia, representada pela oposição liderada por Kemal Kılıçdaroğlu. Ao todo, 6 partidos de diferentes matizes ideológicas se uniram na figura de Kılıçdaroğlu. As pesquisas de intenção de voto antes do pleito mostravam um cenário acirrado entre eles, com a possibilidade de segundo turno, mas com Kılıçdaroğlu na frente. O resultado das urnas no domingo, no entanto, terminou com Erdogan muito próximo da vitória, com 49% dos votos contra 45% do adversário. E agora eles disputam os votos do ultranacionalista Sinan Oğan. O segundo turno será em 28 de maio. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E que tal ter mais do Nexo no seu dia a dia? O nosso jornalismo é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto, num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. Uma empresa americana criou um mouse que é operado pela boca. Embora qualquer pessoa consiga controlar o dispositivo, a ideia central é proporcionar acessibilidade digital para quem possui deficiência motora. O Murilo Otávio escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de temas chaves, entre eles a ciência. Murilo, conta pra gente como funciona esse aparelho. O aparelho é parecido com um protetor bucal convencional. Nele, há uma plataforma sensível ao toque no céu da boca. Assim, o sensor é capaz de reconhecer os movimentos da língua, semelhante a um touchpad dos notebooks.
Para acionar o botão esquerdo do mouse, basta pressionar levemente a superfície. Já para o botão direito, o usuário faz o movimento de engolir algo. As características do aparelho permitem a inclusão digital para pessoas com deficiência motora, sendo compatível com os principais softwares e dispositivos, incluindo computadores, smartphones e tablets. O equipamento foi desenvolvido pela empresa americana Augmenton, que aguarda a autorização do órgão regulador americano para iniciar a comercialização. Há uma fila de espera para futuros compradores, mas a empresa ainda não divulgou quanto que vai custar o mouse Bluetooth para o consumidor final. O texto do Murilo você lê em nexojornal.com.br/.futuro. Do esquema de pagamentos de contas pessoais de Michele Bolsonaro no Planalto, passando pelas eleições na Turquia, até chegar num mouse que dá mais acessibilidade digital a pessoas com deficiência motora, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, locução de Suzana Souza, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Montanini e Murilo Otávio e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!